Somos um escritório de advocacia, consultoria e assessoria jurídica com mais de 25 anos de presença no mercado. Atuamos nos mais variados ramos do direito, com destaque no direito empresarial, tributário, comercial, societário, previdenciário, familiar e sucessões, imobiliário e ambiental. Oferecendo uma completa e qualificada estrutura para atender a todas as demandas e necessidades dos nossos clientes. Tendo como pilares a importância do bom atendimento ao cliente, a valorização das pessoas e da organização, e a constante transformação para acompanhar as mudanças que a sociedade exige. Buscamos oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência, que efetivamente entregue as melhores soluções para cada caso. Somos a Bianchi Advocacia. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Inovação, Eliana Trevisol Dal Ponte. Empresário Igor Sidney Reolon, nosso palestrante. Presidente da Diretoria Executiva da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, Vinícius Pessim. Em seu nome, saudamos a todas as empresárias e empresários associados à SIX, aos colegas da Diretoria Executiva, núcleos e comitês. Líderes empresariais, presidentes de entidades de classe, associações e clubes de serviços. Câmara da Indústria, Comércio e Serviços Agronegócios de Farroupilha, unindo forças pelo desenvolvimento. O ciclo de eventos 2024 da SIX conta com o patrocínio das empresas Big Fair, Círculo Saúde, Cooperativa Sicredi Serrana, ITM Indústrias Têxteis e conta com o apoio Agente Recicla, Apliper Software, Banrisul, Bianchi Advocacia, Copase Contabilidade, Helena Imóveis, Hotel de Capri, Natura Suc, Oral Unic Odontologia Farroupilha, Planeta Água Purificadores, Rosler Automação e Energia Solar, Cicobi Vale do Vinho e Veritá Diagnósticos por Imagem. A todas as empresas patrocinadoras e apoiadoras, nosso muito obrigado. Informamos a programação da SIX para os meses de junho e julho. Cursos que serão realizados na sede da entidade. Curso Educação Financeira em 28 de junho. Curso Conexões Autênticas 8 e 10 de julho. Cursos Vendas e Persuasão 22 e 23 de julho. Os próximos Almoçando com a SIC serão 11 de julho com o tema Reconstrução do Rio Grande do Sul, retomada do varejo e da indústria, e 25 de julho, tema Diferenças que geram resultados. Informamos também que temos o espaço do associado logo ao fundo do salão. Se alguém quiser prestigiar, sinta-se convidado. Nossas empresas associadas podem participar expondo suas marcas, produtos e serviços em nossos tradicionais eventos. Almoçando com a SIX. Trata-se de uma dinâmica sem custos. Hoje estão as empresas Monte Santa Joias e Mary Kay Produtos de Beleza. Para participar, basta entrar em contato com a Secretaria da SIX através do fone 3261-3460.
Informamos também que, ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos ao palestrante, por gentileza, sinalize para solicitar o microfone. Convidamos, então, o vice-presidente da indústria da SIX, senhor Leandro Perger, para as boas-vindas. Muito bom dia a todos. Primeiramente, desejo aí que o almoço esteja excelente, né? Em nome do nosso presidente Vinícius Pessim, também sintam-se todos muito bem-vindos, né, a mais um Almoçando com a SIX. E lembrando que quando a gente estava voltando de uma palestra do Clóvis Tramontina lá em Bento, né, e toda o pessoal da SIX Serra, e a gente estava voltando animado, porque lá eles falaram de inúmeros assuntos, e aí na volta a gente estava pensando, poxa, olha como é importante um empresário da região, da própria região, fazer um testemunho e comentar sobre aquilo que ele passou na vida e tudo mais, né? E a gente pensou assim, por que não a gente trazer para Farroupilha, porque tem muitos empresários aqui bem-sucedidos, né? E aí, Igor, veio teu nome já em mente, como já veio inúmeros outros nomes também, que poderiam vir aqui muito bem, contar um pouquinho das suas histórias, do que já passaram, do que já viveram, né? Porque como a gente está ali do outro lado ouvindo, a gente sempre pega alguma coisinha, alguma coisa que nos motiva e que nos leva a um futuro melhor, né? Por quê? Porque estamos passando por um momento hoje, nosso Rio Grande do Sul, onde um empresário diz, mas está mais ou menos, outro diz também está mais ou menos, e juntos a gente vai estando cada vez pior. E na verdade não, a gente tem que estar aqui para colocar esse Rio Grande para cima, né? Para ter uma energia, motivação. Então, dessa forma, a gente pensa, temos que trazer pessoas que nos motivam, que possam nos mostrar novos caminhos, novas oportunidades, e é para isso que a gente está aqui hoje. Então, pessoal, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, né? Que a gente possa curtir e que a gente possa também trazer mais palestrantes, empresários, contando seus cases de sucesso e assim por diante. Um ótimo almoço a todos. Obrigado, pessoal. Um sucesso chamado Perfil Comp. É o tema da palestra de hoje e será apresentado pelo empresário Igor Reolon, diretor executivo da Perfil Comp. Igor, aos 9 anos, já trabalhava como agricultor. Hoje, fundador da Perfil Comp e da Perfil Global, apaixonado por esportes de motos e corridas, empresário do ramo da tecnologia com o propósito de transformar a vida das pessoas. Quando colocamos as pessoas em primeiro lugar, fazendo o certo sempre, temos a oportunidade de sonhar grande para curtir a vida e sermos felizes. Caro Igor, a palavra está à sua disposição. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Juliano me deixou numa situação bem forte aqui, né, em comparação com o Clóvis Tramontina, que trouxe essa ideia. Eu fico feliz e honrado de estar aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês por estarem presentes. Sem a presença de vocês, eu não faria sentido estar aqui. Agradecer o Juliano pelo convite, pela lembrança, né? E em teu nome, agradecer a SIX pela oportunidade de poder conversar com todos vocês. O objetivo da conversa é contar um pouco da minha história, e se essa minha história puder motivar alguém a continuar no seu sonho, ou a investir um pouco mais, ou a empreender, ou acreditar no seu desejo, na sua empresa, isso para mim já foi o que valeu o dia de hoje e o que vale todo o nosso trabalho como empresário, porque não é simplesmente estar numa empresa que é o nosso dia a dia representa, né? Mas também a motivação dos nossos colaboradores, das pessoas que estão ao nosso redor. Estou vendo aqui pessoas que vieram, meus amigos, também fico feliz de vê-los aqui.
para ouvir um pouco dessa história. Talvez a gente se conhece há tanto tempo, mas nunca falamos sobre a história, né? E é legal compartilhar isso. Tem colaboradores meus que eu vi eles entrando, devem estar chegando também, e isso para mim é uma honra muito grande, pessoal que me conhece, enfim, fico feliz. Meu nome é Igor, sou o CEO da Perfil e fundador dela. Sou formado em administração e sou farroupilhense. Acho que mais do que nunca, eu sempre falo isso, apesar de todas as minhas oportunidades de estar em vários lugares do mundo, o lugar que eu mais gosto de estar em casa, estar nessa cidade, estar na nossa região. Se eu pudesse contar para vocês as vezes que eu tive com o objetivo de mudar de lugar, porque a gente ouve falar que é bom, e quando a gente está lá, sente o que realmente é viver naquele lugar, e o que é de bom estar em Farroupilha, estar na Serra Gaúcha, é algo que para mim sempre me traz muito orgulho. E eu gosto de compartilhar isso, porque na nossa essência a gente sempre olha para o Brasil e pensa o seguinte: o Brasil tem muitas dificuldades, é difícil, quero morar fora, vou morar não sei aonde. Sim, é legal ir morar fora, tem muita estrutura, mas a vida lá fora também tem seus desafios. E a nossa região, a Serra Gaúcha, é diferenciada de todas as outras regiões que eu conheço, pelo menos do Brasil, onde eu tive a oportunidade de estar. Então, é muito legal estar aqui podendo falar com vocês. E aqui a ideia é um diálogo aberto. Então, se vocês numa hora se identificarem com alguma conversa que eu estiver tendo, quiser levantar a mão e colocar a opinião de vocês, eu vou ficar muito feliz em compartilhar, porque eu tenho um roteiro aqui, mas a gente não precisa segui-lo. Acho que aqui a ideia é essa, é uma conversa. E eu queria comentar com vocês também que na época que o Senair Gomes foi presidente da SIX, eu fiz parte e tive a oportunidade de iniciar o grupo de jovens empresários da SIX. Acho que foi lá por 2005, o primeiro presidente na época foi o Rodrigo Valentini, e eu tive a oportunidade de ser o segundo presidente, enfim, na época. Foi uma época muito legal e essa convivência de pessoas em associação, ela é muito importante pelo networking. Não só pelo desenvolvimento da cidade, porque o desenvolvimento da cidade passa por vários fatores, né? O município, as entidades e tudo mais, mas o networking que as pessoas têm nesses momentos são fundamentais para que a gente se desenvolva como pessoa e como profissional. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês da onde eu vim, né? Na verdade, eu sou, na minha identidade, sou farroupilhense, mas eu morei por 15 anos em Mato Perso, meus pais são de lá, então eu sou, na verdade, do interior de Flores da Cunha, por isso que eu trabalhei alguns anos na agricultura, né? Não existe como desvincular isso. E eu vou contar uma historinha rápida aqui sobre os meus avós, porque eu acho que foram esses os responsáveis pelo primeiro passo nessa minha vida empresarial. E é legal a gente sempre pensar e analisar onde a gente chegou, porque o nosso passado é que nos dita como o nosso presente e futuro, né? Então, o meu avô materno é da Busa, por isso que eu sempre fui 50% farroupilha desde sempre, né? Meu avô materno, Miguel, era sócio da empresa Balbinotti Implementos Agrícolas da Busa. Então eu tive, desde muito cedo, muita oportunidade de estar próximo da indústria e vivendo. Naquela época não era tão burocrático como hoje, né, Juliano, que ninguém pode entrar na empresa sem um capacete, sem a meia, não pode ser pequeno. Só que naquela época a gente tinha acesso a isso e motivava a nós a ver coisas diferentes. E a gente, eu me lembro, brincava do lado de um forno que temperava as peças e não tinha perigo nenhum, né? E meu avô, naquela época, ele estava construindo um prédio que é do lado do Bradesco, que tinha uma sala comercial. Isso estou falando de 88, 89. E ele sempre me dizia: Igor, aqui vai ser a tua empresa de computação. Na época se falava isso. Imagina em 88. Recém tinha se iniciado o tumulto tecnológico nos Estados Unidos, que é onde tudo começa, né? Porque a tecnologia lá avançou muito na década de 70, com a cobertura da Microsoft, da Apple e tudo mais. Mas ela se popularizou mesmo com a chegada da Dell em 85, competindo com a IBM e aquela coisa toda. Aqui no Brasil era muito recente, eu sei lá onde é que ele ouviu, no Jornal Nacional da época, ou algo nesse sentido. E veja o que uma palavra de um avô faz na vida da pessoa, porque aquilo de fato me marcou e eu indiretamente sempre pensava naquilo, né, ou vinha no meu subconsciente. E teve uma outra pessoa fundamental nessa história toda, que foi o meu avô de Mato Perso, meu avô Orlino, meu avô paterno.
um analfabeto de muito conhecimento de vivência. Por isso que eu digo assim, né, a gente não deve avaliar simplesmente o currículo da pessoa, mas a capacidade que ela tem de avaliar o meio que ela vive, né? Como eu falei, meu avô de Mato Perso, ele era acho que a gente chama de viajante caixeiro hoje, né? Mas era o viajante, ele era ele tinha uma caminhonete e vendia as frutas dos vizinhos, representante comercial da agricultura na época, bem lembrada de lá. O que acontecia naquela época? Naquela época a agricultura era diferente, não é como hoje, né? A gente hoje tem mais acesso, hoje o agronegócio cresceu muito, o agronegócio hoje tem muita oportunidade e é o setor mais rico do Brasil, isso é fato, né? Inclusive na nossa região, independente das dificuldades de cada um, ele é muito grande. Mas naquela época era uma plantação de uva para vinho e recebia o dinheiro de vez em quando, uma vez por ano. Essa é a realidade. Então as famílias tinham dificuldade de ver. E meu avô, apesar de tudo, era o que provia a oportunidade de quem não tinha o dinheiro para poder, muitas vezes, ter o dinheiro na mesa, né? Para comprar comida que não tinha na roça. E um belo dia, eu tinha 9, 10 anos também, e ele me falou o seguinte: Igor, porque nós, gurizada, ia assistir futebol com o pai na comunidade, né? E lá a gente aprendeu todo o que é o vocabulário bom da vida, né? Tem o vocabulário certo e o bom, né? E aí ele me comentou: pega uma caixa, vai até embaixo do paral, tira uma caixa de uva, que o vô vai vender, o dono vai vender para ti, e o dinheiro que for, tu pode daí para usar para ti, né? Fim de semana. O ato que ele teve comigo foi mais um ato que me trouxe até aqui hoje, porque ele me ensinou que eu, trabalhando, podia ter acesso ao meu próprio dinheiro, lá muito cedo. Então eu sou uma pessoa que incentiva as pessoas a viverem esses momentos e cultivar isso nos vossos filhos e nas pessoas que estão aos vossos redores, porque é isso que faz a grande diferença. Então são esses pequenos pontos que tudo começou a me levar para o lado da tecnologia. Em que sentido? Um belo dia, eu, 95, 96, já tinha essa conversa. Minha mãe sempre falava: vamos abrir um negócio para ti lá na frente, porque ela não queria que ficasse na roça, que era difícil, né? Imagina, ela saiu da busca para Mato Perso, ela regrediu, ao invés de vir para frente, né, para vir para o centro, que o nosso objetivo é sempre estar no centro. Mas aí eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso, que aí foi também a terceira parte dessa história, num sábado de manhã, 7h40 da manhã, que eu tive numa empresa chamada Amiga Informática, do Eloy, ao qual eu tenho uma eterna dívida com ele pela oportunidade de trabalhar com ele depois. E eu nunca me esqueço do dia que eu sentei na frente do computador e eu teclei a primeira vez no teclado. Às 7h40 daquele dia, foi no começo de março, até hoje eu tenho acesso às telas e aos computadores, porque aquilo transformou de fato, me arrepio cada vez que eu falo sobre isso, porque é de fato algo que me mudou. Então vejam bem, é assim que a vida funciona, é assim que as coisas são simples para todo mundo. Provavelmente essa história que eu estou contando, todos vocês passaram de alguma maneira. E isso que é o legal, né? Então lá na Amiga eu trabalhei durante 2 anos, eu fiz o curso, daí tive uma boa relação com o Eloy, tive uma boa relação com as pessoas que tinham lá, tive a oportunidade de fazer o estágio. Depois eu virei técnico, aí eu comecei a montar computadores e ajudava as pessoas lá. Enfim, a minha área era manutenção, né? Fui em muitas empresas, talvez aqui alguns mais antigos lembram de mim fazendo conserto e tal. Apesar que na época eu era tão diferente, né? A gente muda tanto. E depois de 2 anos que eu tive lá dentro, 2 colegas meus me convidaram para ser sócio de um negócio. Abri uma empresa de informática. Eu digo, opa, o sonho começou a vir à tona, né? E foi aí que a gente começou a conversar. E posso dizer para vocês o seguinte: como todos os grandes negócios, ou pequenos, ou qualquer negócio, nasce assim. Foi muito mais na emoção do que na razão. Eu tinha 17 anos, comecei a trabalhar lá com 15. Eu não sabia absolutamente nada de administração, eu recém tinha acabado o 2º grau. E conversa vem, conversa vai. A gente então resolveu abrir a empresa. Pedi demissão da empresa que eu estava, na Amiga, e a gente começou. O legal de tudo é que
a gente acha que é tudo tão simples quando a gente abre uma empresa, porque minha visão era que logo mais eu ia ficar rico, né? No ano 2 ia ser uma revolução, e hoje em dia até acontece isso com esses novos influencers, com as dropship, não sei o que as pessoas fazem e ficam milionários da noite para o dia. No meu caso foi totalmente diferente. E hoje eu vejo o quanto isso foi importante, porque talvez... Eu esqueci de fazer um agradecimento agora que eu vi. Nando, obrigado. Antes na hora eu não lembrei, se não fosse por ti, talvez eu não estava aqui, que é o cara que mais me incentiva. Voltando aqui então à história. Talvez se eu tivesse feito tudo rápido, também a caída teria sido maior, né? O sucesso poderia não ser tão grande. E é assim que a vida é. Então naquela época a gente começou em 3 sócios, cada um com R$350 e mais alguma coisa. Eu me lembro que foi com uma impressora, o meu sócio que teve mais tempo comigo foi com uma mesa, e a minha terceira sócia só com os 350, porque ela foi a primeira crise da empresa antes mesmo do contrato ficar pronto, ela desistiu da sociedade. E aí a gente teve que comprar a parte dela, né, Nando? Não é que eu ia comprar uma parte de alguém que eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um pai, graças a Deus. Acho que todo mundo tem que ter família por trás, né? Meu pai me ajudou, a gente comprou, e aí eu e esse sócio, a gente tocou esse negócio. Então, na verdade, a Perfil começou de fato com R$700, uma impressora e uma mesa. E o computador de cada um, né? Porque nós tínhamos o computador de cada um. E todo o negócio, ele nasce... Principalmente quando é um sonho, ele nasce e ele não é fácil, porque o primeiro mês, a gente estava numa sala, eu não lembro agora o nome do prédio, mas era na Pinheiro Machado, acho que é da Vinci, talvez, não sei se é isso, no 6º andar, na 604, e o aluguel era R$280, 220 de aluguel e R$60 de condomínio, e eu não tive como pagar esse primeiro aluguel. Para mim pagar esse primeiro aluguel, eu vendi o HD do meu computador. Vocês sabem, o HD é onde fica todos os dados, um computador sem HD não serve para nada. Mas vendemos ele. E é assim que a história foi se montando, né? Eu, como técnico, logo tive que entender que não ia ser só isso que eu ia fazer, tive que ir aprendendo algumas coisas e quebrando a cara. E a vida é assim, a vida, a gente pode fazer faculdade, pode fazer curso, mas a vivência, a convivência, sem sombra de dúvidas, dá muito mais conhecimento e ensinamentos, e se somado isso à educação, obviamente é melhor ainda, né? Então, é desta forma que, na minha visão, as coisas devem acontecer. E aí eu queria contar para vocês mais um fato bem legal na história toda da Perfil, e na minha história, né? Porque a segunda, né, enquanto estava formatando a empresa, nós tínhamos escolhido um nome lá no contrato. E para vocês terem uma ideia, assim, hoje a gente abre uma empresa em 20 dias, né? Aqui em Farroupilha o alvará sai em 2 horas. Cara, é uma coisa que há 26 anos atrás, que é o tempo que eu tenho de empresa, isso foi em 98 com 17 anos, então vocês já sabem que eu tenho 43 agora, é uma coisa que não se imaginava. O nome que nós tínhamos escolhido era Hightech. E aí fica a primeira análise aqui muito legal, né? Vocês imaginam eu ter uma empresa chamada Hightech? Não tem nada a ver com perfil. Perfil tem a ver com o meu negócio. E, às vezes, quando a gente tem alguma coisa que dá errado, a primeira sensação que a gente tem é que é um fracasso, acabou. Mas talvez essa situação que não deu certo, ela tem um motivo de ter dado errado. Porque está escrito lá, né? Alguma outra situação. Então, esse foi um caso. Um outro caso típico na minha vida, que eu marca para sempre, é porque eu era da área de tecnologia, então a primeira faculdade que eu fui fazer foi processamento de dados. E eu, graças a Deus, reprovei. Porque tu imagina só, minha formação é administração e comércio. Eu hoje, eu trabalho na área da TI, sim, me envolvo, conheço, adoro, é uma coisa que eu vivo todo dia. É a mesma coisa que cada um de nós tem a sua profissão e amor por aquilo. A TI é isso, mas eu sou empresário, eu sou administrador. Então, a sorte que eu tive de reprovar na primeira vestibular me levou até a administração. E depois de um ano que eu tinha empresa, eu percebi que o que eu realmente precisava fazer era isso. Então, são esses pequenos pontos, esses pequenos detalhes, essas pequenas frustrações em algum momento que trazem o sucesso das nossas vidas. E aqui eu volto a dizer para vocês, se a gente esperar que o sucesso venha da noite para o dia, isso não vai acontecer.
A gente tem que ter um cuidado gigantesco com muitas coisas que a gente faz e dar a devida atenção e ter a devida motivação de fazer, de melhorar, de buscar sempre melhor. E isso te leva sempre a um nível diferente na busca do teu sucesso. E aí tem um outro ponto, uma outra história na Perfil, que toda vez, isso lá atrás, quando eu associava o nome da empresa a uma palavra, sempre foi a palavra sucesso. Provavelmente, a gente quando tem um objetivo, sei lá, Gil é meu amigo há muito tempo, gosta de andar de moto, vai correr numa competição, o objetivo é ganhar. A gente tem a empresa, o objetivo é vencer alguma situação. No meu caso, e por que é sucesso? Porque eu tinha, desde o início, a intenção de ser uma das maiores da região. E a palavra diz tudo, né? Mais ou menos aquela crença que a gente tem que vai acontecer. E isso foi acontecendo tão espontaneamente, porque todos os dias que eu acordava eu tinha essa visão. Agora, muita coisa para chegar a ter sucesso depende de algumas situações desagradáveis, né? Algumas frustrações, alguns erros de administração. E eu não imaginava, talvez naquela época, mas acreditava que tinha a situação que a gente podia ter sucesso nesse nosso desafio. E hoje a Perfil é uma empresa que não é reconhecida na região só. Hoje é uma empresa com visibilidade nacional. Nossa matriz é em Farroupilha e vai se manter em Farroupilha, é aqui que a gente está. Infelizmente, nosso faturamento logístico de equipamento não está em Farroupilha, pelas questões de desvantagens tributárias do Estado. Nosso CD principal hoje é no Espírito Santo, mas serviços e software todos são faturados por aqui. O INSS fica na nossa cidade, eu valorizo isso e é aqui que eu moro, é aqui que eu quero que se desenvolva. Hoje nós temos 7 unidades no Brasil, temos 1 unidade nos Estados Unidos. E somos um dos maiores integradores de TI do governo, né, Nando? Hoje a gente tem uma representatividade muito grande na área de governo, que é onde a gente se especializou. E aí, eu vou contar para vocês como tudo começou nesse mundo da licitação. Porque o mundo da licitação ele é muito distante, às vezes, quando a gente está trabalhando. E eu, antes de ir para a área de licitação, eu tinha 19 anos e visitava empresas ou clientes que me atendiam. E eu, não sei se tem jovens empresários que começaram a empresa recentemente ou que são jovens mesmo. Quando a gente é jovem, a gente sofre bullying. É fato. Empresa nova. Empresa nova, Eu tive a empresa nova e era um guri. E aí, quando eu ia vender numa empresa, existia aquele preconceito do empresário que estava lá com mais de 40 anos para comprar de um guri. Como é que eu vou comprar esse piá? Esse piá não conhece, né? É isso que a gente pensa. Então, eu sofri isso. Por muito tempo, eu tinha dificuldade, e a gente sofreu vários baques aí no meio do caminho da empresa, financeiros e tal. Eu tive três eventos de falência, digamos assim, que aí eu hoje chamo isso de teimosia, né? Porque se fosse olhar para trás, desiste. Mas eu tinha a convicção que eu ia sair daquele buraco e ia buscar alternativas. Mas quando a gente vendia para isso, tinha muita dificuldade. Então a gente vendia de porta em porta e ia para as empresas tinham claro, as empresas menores até menos, mas as maiores têm uma cadência de compras que é diferente, então tu tem que te apresentar histórico e tudo mais. Hoje já é mais fácil, porque quando eu chego lá, barba branca, cabelo branco, é tudo mais simples, né, Adelardo? O fato é que a primeira licitação foi em Farroupilha de cartuchos, isso foi em 2000, 2001, e eu queria contar para vocês como que era cotar naquela época, porque hoje em dia a gente puxa o telefone, pega no WhatsApp, escreve lá, fulano, eu quero comprar um sabão em pó, o cara responde, sim, te entrego daqui a 10 minutos, pelo WhatsApp. Na minha época era o telefone e fax. Alguém aqui ainda lembra de fax, né? Mas não sei se usam fax ainda hoje em dia. Eu tenho guardado de recordação, nem sei onde é que tá, mas tá guardado. No dia que tu quer fazer um marketing lá, dá para nós fazer. Aquele fax era doido, né? Porque depois na história da licitação, todos os empenhos vinham por ele. E a festa na empresa era o fax apitando, porque daí era um empenho é um pedido, né? Bom, mas eram 80 itens de cartucho, eu tinha que ligar no distribuidor, sei lá, hoje
4, 5, 6 dias, porque tinha que falar com o cara, ele tinha que te atender, ele estava atendendo outra pessoa, o vendedor lá, né, por exemplo. Eu tinha que mandar o fax, daí ele respondia o fax, alguns itens estavam errados, né? Daí eu tinha que mandar de volta o fax pedindo para corrigir o que estava errado, daí voltava, que é um e-mail hoje que é segundos, o fax. Além do que, não existia 5, 6 linhas de telefone por empresa, era uma linha telefônica, olha lá, porque às vezes a gente alugava o telefone, cara. Hoje em dia a gente aluga uma sala e já acha ruim, né? Naquela época alugava o telefone. A fila de espera para comprar um telefone era 2, 3 anos e era, naquela época, R$2.000. R$2.000, naquela época a gente vendeu uma variante, hoje deve custar uns 40 mil, né? Então, era muito caro ter um telefone. E aí fiz a licitação, tal, vou lá eu com a maletinha, pensando, vou chegar lá, era 2 horas da tarde, chego lá, vou participar. Bati na porta, abri a porta. E a comissão disse, não, o que o senhor está fazendo aqui? Não, vim participar da licitação. 2h04, o senhor não entra mais, a licitação fecha às 2. Eu digo, não é possível, né, Nando? Disse, não, eu vou entrar, vou participar, só vou entregar o preço aqui e vamos participar, vamos negociar, né? Vou fechar esse negócio, posso dar um descontinho e tal. Não, atrasou, fechou, acabou. Fechei a porta, eu disse, vou ligar pro Collodi. Vou ligar pro Collodi e vou arrumar uma confusão aqui, não pode, tem que abrir. O jurídico vai ter que me resolver, né, Valentine? E aí eu fui embora frustradaço, não porque eu não participei da licitação, pelo tempo que eu perdi. Eu digo, nunca mais participo desse trem de licitação, olha que enrolação esses doidos, né? Bom, aí fui acalmando, porque a gente sempre tem a primeira emoção que vem em nós é sobe o fervo, né? Não discuti, não fiz nada disso, mas eu fiquei frustrado, obviamente, pelo tempo que a gente perdeu. Mas tudo aquilo que me levava a pensar em desistir, logo mais apareceu uma nova licitação em Gramado, 4 computadores, nunca tinha vindo 4 computadores no mundo de cabeça. Disse, cara, eu vou insistir de novo. Fui lá, na época eram montados os computadores, trabalhamos a configuração, a licitação era 4 horas da tarde. Eu saí de casa às 9 da manhã. Imagina o seguinte, saí às 9 da manhã, não estava naquela fase de quebrado e mais falido, né? Não era assim tão fácil. Um guri, Gramado, cidade diferente, poucas viagens tinha feito na minha vida, mas cheguei no tempo. Umas 6 horas antes, mais ou menos. Resumo da ópera, participei da licitação, a gente ganhou o negócio e aquilo foi a transformação da empresa, porque a partir daquele dia, quase todo o nosso negócio se voltou a governo. Toda a estrutura da Perfil hoje, meu time está aqui, sabe o que a gente faz hoje, o que a gente conhece de leis, né, e de estrutura, tudo que a gente trabalha para isso e tudo aquilo que a gente divulgou e divulga a cidade de Farroupilha em todo o Brasil. Hoje, quando nós olhamos para trás, 80% dos municípios do Rio Grande do Sul já compraram conosco, compraram de uma empresa de Farroupilha. Só que a gente não atende só municípios do Rio Grande do Sul, né? Hoje a gente atende municípios do Brasil todo, mas com mais foco de Goiás e Mato Grosso para baixo. São Paulo também tem uma atuação muito grande em municípios. Estados. Recentemente o estado do Paraná, de Santa Catarina, está implementando uma inteligência artificial com Big Data, que é a nossa solução que está lá dentro, junto com a Adel e com o Cloudera, que é um software de Big Data. Para vocês terem uma ideia, hoje o estado de Santa Catarina já roda essa solução e eles não precisam mais de fiscais para auditar ou para fiscalizar a população ou as empresas. Eles fazem isso através de inteligência artificial. No ano passado, essa operação trouxe para o estado de Santa Catarina um retorno de 680 milhões de reais em retorno financeiro para eles, de empresas ou de fora ou não, que estavam sonegando o seu tributo ou estavam mascarando o seu tributo através das NCMs. Por isso, talvez que o estado de Santa Catarina não pense em aumentar o seu ICMS, né? Porque eles cobram um ICMS justo e cobram de fato. Muitas vezes a gente tem esse outro lado da moeda que a gente não pensa. Mas isso é o que a gente faz hoje, um pouco da história. Um pouco da história também é quando a gente vai para uma universidade, a educação. O que transforma a vida das pessoas em educação?
80% da educação aqui no Rio Grande do Sul, que eu vou falar onde é que a gente está, a gente já fez vendas também, montou salas de aula ou transformou os laboratórios, os data centers dessas universidades, principalmente, eu estou falando isso no mercado público. Quando a gente vende para o município, a gente não está vendendo para o prefeito, para o município ou para a prefeitura, a gente está vendendo para o cidadão farroupilhense, o cidadão do município. Então, a gente está botando em prática a transformação da vida daquelas pessoas que é o que a gente acredita. E as nossas empresas hoje, por mais que a gente não atenda, talvez o governo, a gente está fazendo algo por alguém. O que a gente está fazendo não é para atender o CNPJ, é para transformar um CPF, porque é ele que vai usar lá na frente. Então esse é o conceito que a gente sempre usa hoje no nosso dia a dia, né? E aí, eu queria contar uma história de amor. Acho que toda história tem um amor na vida, né? E o meu amor é pela HP. Inclusive que tem um aqui. Bom, eu só vou eu vou usar HP, e se alguém é fã da marca, eu não tenho problema nenhum, eu também gosto muito dela. Apesar de ser aquele tipo de amor que a gente não gosta de ter, né, Nando? Vermelho é melhor, né? Colorado, cara. 2004, nós assinamos o primeiro contrato com uma empresa americana, que foi a HP. Como é que funciona hoje os negócios no mundo da TI, dessa indústria da tecnologia? Existe as fábricas de software, que a gente não faz parte delas, porque aí são quem produz ERP, ou quem produz o CRM, aquela coisa que você usa todo dia. Existem as indústrias de software de infraestrutura, que aí a Microsoft é uma delas, que a gente mais conhece, VMware, talvez alguns que vivem nesse mundo conhecem. E existem os fabricantes do equipamento, da lata, além do data center, né? Jonathan, eu vou te chamar pelo apelido, ia ficar feio, né? Aí, nós sempre fomos da área da infraestrutura, do software e do equipamento para o data center. Em 2004, a gente assinou um contrato com a HP para ser um canal que compra direto, porque existem dois modelos de compras hoje. O que compra de um distribuidor e o que faz a compra direto do fabricante, que a relação é direto com o fabricante, que é o nosso caso hoje com a Dell. Naquela época nós tínhamos assinado com a HP. E a HP, naquela época, nós éramos também inexperientes, obviamente, aqui eu estou fazendo uma analogia e a gente sabe da nossa responsabilidade nesse contrato. Mas a gente trabalhou um período com eles e por um curto período a gente conseguiu fazer bons negócios, mas logo eles nos tiraram desse programa de First Tier, que é a compra direta, e trocaram a Perfil por uma empresa de Caxias do Sul, que na época comprou um estoque maior, 200, 300 computadores, eu não tinha dinheiro para comprar isso, e aí a gente perdeu esse contrato. Bom, por isso que hoje eu amo tanto a HP. Se não fosse ela ter feito isso, possivelmente não ia ser o maior canal da Dell no Brasil hoje, ou um dos maiores. Vocês entendem o quanto que a HP foi boa na minha vida? Naquela época parecia algo que ia acabar com o meu negócio, ou que eu ia fechar uma porta. Mas toda vez que a gente tem uma situação desagradável, ou uma situação ruim, é aí que talvez uma oportunidade se abre. É na crise que a gente começa a ter oportunidades. E a gente, como pessoas, como empresários, enfim, a gente às vezes se pega pensando o seguinte, só do lado ruim, ou se desmotivando muito fácil. E eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um copo pela metade de água. A primeira expressão que a gente usa é, esse copo está meio vazio, não é isso que a gente diz? Eu prefiro olhar para ele como meio cheio. E é por isso que a gente fala que, enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Enquanto Deus me permitir, eu vou estar sempre do lado do vendedor de lenço. Isso é positividade. Positividade a gente tem que ter para nós. Positividade a gente tem que ter para transferir isso para o nosso time de trabalho. Uma empresa não é nada sem pessoas. Sem time. A gente precisa valorizar essas pessoas. Espero que eu esteja falando uma coisa que vocês sintam lá, né? Depois, vocês vão conversar aí, vão me queimar, eu estou brincando. Mas, agora que eu vi o meu time, me lembrei disso. Então, é muito importante ver o lado bom das coisas e pôr isso no nosso dia a dia. Tem muita coisa legal, é o que eu sempre falo. Porque o Brasil isso, que o Brasil aquilo. O Brasil é fantástico, mas tem situações que a gente precisa melhorar dele.
A gente mora na melhor região do Brasil, essa é a realidade. Mas às vezes a gente acha ruim. É óbvio que tem coisa para melhorar, mas depende de nós melhorar. Não vai ser a iniciativa, o governo, o presidente ABC, o governo XYZ. É nós como pessoas, nós como empresários, nós como instituição. Que nós podemos cobrar desses caras, a gente que paga eles. Então eu sempre fomento muito isso. Então eu falei um pouquinho da positividade. A diferença do empresário líder, desse jogo, é exatamente poder trabalhar isso junto com o time. O que eu estava falando, acho que faltou um pouco desse detalhe. Então, no dia a dia, o que eu aprendi durante esses 26 anos é exatamente isso. Para a gente ter sucesso no nosso negócio, não depende só de nós. Nós somos a ponta lá na frente, então a gente precisa ter a capacidade de passar pela situação difícil, absorver a situação, no mundo da tecnologia a gente chama de fire, né? Travar o que é ruim e levar para o time aquilo que é importante, aquilo que é bom. E para eles entregar o nosso objetivo. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai, sem dúvida nenhuma, ter um time muito mais engajado no que a gente precisa. E o que eu posso dizer para vocês, que hoje a gente fala muito de resiliência, é uma palavra muito bacana, é que dentro desses 26 anos, a Perfil passou por muitas e muitas e muitas crises. A conversão do dólar em 98, quando quebrou a paridade. Depois a gente teve 11 de setembro, tigres asiáticos, a gente teve também o sucesso do boom das commodities, mas depois teve a crise imobiliária americana, que para mim, que trabalhava com tecnologia, sempre foi um impacto muito grande. Depois Petrolão, Lava Jato, impeachment, pandemia. Agora a gente está vivendo essa crise no Sul, apesar de ela ser regional também, ela é muito crítica, né? E graças a Deus a nossa cidade, apesar de tudo, é uma cidade abençoada mais uma vez, né? Mas cada crise que eu passei nessa vida junto com o meu time foi um momento de inferência, de mudança de paradigmas e de crescimento. Porque com essa mentalidade de transformar uma coisa ruim em coisa boa, a gente sempre pegou as oportunidades que muitos que estavam chorando, nós estávamos do outro lado aqui já buscando alternativas. E está acontecendo agora de novo, né? Falando sobre isso, então, eu começo a falar um pouco mais sobre a empresa no sentido de que ela se transformou ao longo desse tempo. Quando começou a pandemia, eu não estou lembrado agora, mas se não me engano foi dia 20 de abril de 2020, né, Nando? Março. A pandemia foi dia 18 e começou os lockdowns, né? Mas eu liguei para o Nando dia 20, porque dentro daquele primeiro período, primeiro mês, foi a parte mais difícil que nós vivemos da pandemia. O primeiro mês foi muito ruim, né? A gente não sabia nem se podia mandar um WhatsApp, parecia que era crime mandar um WhatsApp para alguém. Vai pegar Covid pelo WhatsApp. Então foi muito complicado essa vida, aquele período. E eu liguei para o Nando já fazia parte da empresa como terceiro. O Nando ainda é terceiro, mas hoje o Nando é o head de marketing, por isso que eu uso, ele está sempre ao meu redor aqui para movimentar. E se não fosse, ele não estava aqui, porque eu não me apresentava na mídia, eu tinha vergonha e não sei porque também não falava, ainda tenho, né? Mas enfim, estou aqui. Mas a gente tem como empresário também essa necessidade de, não digo necessidade, mas é importante a gente estar aparecendo para os nossos negócios. Os clientes compram de pessoas isso. Quando eles nos enxergam, eles têm um valor diferente da nossa imagem. Então, o motivo vocês também é poderem participar mais desse dia a dia. Isso vai trazer uma credibilidade muito grande no negócio de vocês. E todo mundo tem sucesso. O sucesso não é uma coisa, o Igor teve sucesso. Cada um no seu jeito teve sucesso. Mas nessa conversa com o Nando, então, voltando ao assunto, eu disse para ele, Nando, a gente precisa mudar algumas coisas aqui, cara. Porque a pandemia, ela tem mostrado para nós um lado em que a gente não conhecia, ficar sozinho é difícil, ficar trancado não é fácil. E aí a pandemia também ela se mostrou muito resiliente nas empresas quando foram para o home office, começaram a levar para casa os equipamentos e obviamente a gente da área de TI a gente estava num lugar no momento certo, né? Porque todo mundo precisou comprar equipamento para ir para casa. Dito isso, eu conversando com ele disse assim, cara, a gente precisa mudar uma situação aqui na empresa. Hoje a gente tem valor, missão, etc, aquele padrão que toda a administração e TGA ensina a gente, né?
E eu disse para ele, cara, eu duvido que eu vá chegar em alguém que está aqui na empresa que vai se lembrar o que é a missão da Perfil. Que era, na época, a transformar a vida das pessoas, ou transformar o mundo melhor, sei lá, eu nem lembro, nem eu lembro, para ter uma ideia. E aí a gente criou o primeiro conceito. Nós vamos mudar isso para propósito e valores apenas. E foi aí que a gente apagou toda essa história e recriou o nosso objetivo com propósito. Hoje o nosso propósito é transformar a vida das pessoas através da tecnologia. Então, hoje, tudo que a gente faz, tudo que o meu time faz hoje é pensando e tendo esse propósito. Propósito, ele nos leva ao nosso objetivo. E não é só isso, um propósito tem que ser simples. Eu não posso ter um propósito que eu vou fazer o mundo inteiro cair aos meus pés. Eu tenho que ser uma coisa que eu vou chegar lá para o meu time, qualquer pessoa que está lá hoje, e eu faço isso no final dos 30 dias e peço, qual que é o nosso propósito? Se a pessoa não me responder, ela tem mais 60 para aprender. Mas a primeira coisa que aparece no nosso treinamento de hands-on, na chegada, no boas-vindas, é exatamente esses conceitos. E o nosso propósito é esse e as pessoas lembram. Então, é importante que a gente tenha essa simplicidade também no nosso dia a dia, porque as pessoas saibam o que a gente está fazendo como empresa. Nós, como empresários, temos que ter uma motivação de estar no nosso mercado. E aí, além do propósito, a gente criou esses 4 valores. E o primeiro dele, e o mais importante, pessoas em primeiro lugar. Tudo aquilo que a gente faz com TI não é para a pessoa, para transformar um data center, para transformar uma coisa. Simplesmente o que a gente está fazendo hoje aqui é para melhorar a vida das pessoas. O que a gente está fazendo aqui agora é se conhecer para melhorar a nossa vida de alguma maneira. Espero que eu possa estar fazendo isso, né? Um pouco da minha história. Motivando vocês a terem objetivos de melhorar todo dia e cada vez mais e acreditar. E, de novo, o sucesso de cada um, não importa como ele existe, desde que você veja ele pelo lado bom da vida. O segundo, e não menos importante, fazer o certo sempre. E aqui eu sempre faço uma ressalva. Fazer o certo sempre não é o meu mercado é governo. Então todo mundo tem um preconceito com isso. O governo é isso e aquilo. Isso, fazer o certo lá dentro, não pagar propina, acompanhar o edital de uma maneira correta, ser justo, denunciar quando está errado, é lei. E lei se respeita. Não se discute. Fazer o certo sempre que eu digo aqui eu vou fazer algo para alguém que eu gostaria que fosse feito para mim, é a empatia. Isso é uma conduta que a gente tem dentro da empresa, com as pessoas, para as pessoas e pelas pessoas. É isso que a gente trabalha também, fazendo certo sempre. Então, é um conceito que é muito fácil para o time saber o que ele como é que ele deve se comportar naquele momento. O terceiro é sonhar grande. Sonhar grande para a empresa é um bom planejamento, é ter um planejamento audacioso, mas obviamente com os pés no chão, mas a gente vai além disso. Lá na Perfil eu incentivo todo o meu time a sonhar. Se o sonho dele é morar nos Estados Unidos, eu vou fomentar que ele vai. Ele não está preso a Perfil. Se o sonho dele é trabalhar na Dell, como já aconteceu, cara, eu vou ajudá-lo a chegar nesse sonho. Porque se o time estiver feliz, aquele período que ele está comigo, ele vai estar comigo. E isso é muito importante. As pessoas, eu bati muito nessa tecla hoje, porque a gente não conquista nada sozinho. Eu tenho o meu maior sucesso é o meu time perto de mim, é o que eles fazem pela empresa todo dia. E o último e não menos importante, até porque nossa vida ela é super curta, é curtir a vida e ser feliz. Não adianta, cara, trabalhar num lugar que tu não gosta, fazer uma coisa que tu não queira. Abrir a empresa e não gosto disso. Procura outra coisa. Se o teu foco não é ser empresário, é ser músico, corre atrás do teu sonho. Vai ser muito mais fácil ter sucesso na tua vida. É isso que faz a diferença no nosso dia a dia. E agora, para mim não me estender muito, né? O que eu posso dizer para vocês que com esse propósito, esses valores é o que nós temos de cultura na Perfil hoje. Cultura é algo que a gente constrói com o tempo. Depois de 26 anos, a gente tem uma cultura sólida em que as pessoas entendem e sabem qual que é o nosso objetivo. Dito isso, qual que é o teu maior prazer hoje, Jonathan? Qualquer um. Meu hoje é andar de moto. Aí. E o teu? O meu é VD. Nando,
O que tu curte de fazer na vida? Eu sou músico também, então eu acho que nunca uma coisa que tirando o trabalho. Me pedem muito isso. Pô, como é que é teu dia a dia, teu negócio? Tá sempre viajando aqui, ali, e empresa e etc. Eu gosto de andar de moto também. Eu faço trilha. A moto, para mim, abre adrenalina, me faz extravasar todo aquele estresse da semana. Mas eu posso dizer para vocês, e isso é uma questão que eu aprendi depois de muito tempo. O que eu faço de verdade que me dá prazer é trabalhar, é ir para o meu negócio. Isso é que eu tenho o maior, desculpem a expressão, um tesão de fazer hoje. Porque tá naquele momento, naquela alegria, naquela sensação, naquele muvuca, um dia tem uma situação para resolver, no outro dia tem outra situação, o colaborador e tudo. É isso que me motiva, e a motivação, gente, vem de nós. Não esperem que um coaching vai botar isso na cabeça de vocês, que um influencer, Não existe isso, a motivação ela parte de nós. Mas a gente precisa buscá-la e entendê-la. E com isso, hoje, o meu sucesso está naquilo que a gente construiu. Com a Perfil, uma empresa que atende, como eu acabei de explicar, o governo, mas não o governo em si, a população, o cidadão que o órgão está atendendo. Hoje a gente está começando, já faz 15 dias, mas a gente já está trabalhando nisso. Nós temos uma operação para empresas, para privado, para transformar a vida das empresas, mas lá dentro tem pessoas. Lembre-se, as pessoas estão em tudo que a gente está fazendo hoje. Nada adianta nós fazer alguma coisa para uma coisa, é para as pessoas. A Global é uma empresa que está sediada nos Estados Unidos, na Flórida. Ela tem um objetivo muito claro. Ela atende o mercado internacional, mas é uma empresa que vende especialmente para o mercado nacional, para pesquisa e desenvolvimento, para atender a lei 8010 e para atender toda a instituição que está escrita no SEBAS, que é que são pesquisadores, ou seja, desenvolve tecnologia e elas têm isenção tributária. Elas precisam comprar de uma empresa fora. E a gente tem esse meio. Além disso, também a Perfil Global, ela atende, tem muitas empresas no Brasil que compraram empresas fora, enfim, que tem unidades fora, e o data center está aqui. Por ela a gente vende para essas empresas lá fora. Europa e Estados Unidos é o mercado que a gente atende. E a Empreendimentos, que daí é meu braço que eu gosto muito de mercado imobiliário, né? Também trabalho um pouco em cima dela, tenho alguns negócios com ela. O foco dela é dar um conforto maior para as pessoas. Essa é a ideia, com o que a gente faz, casas, vende, compra, imóveis. Mais recentemente aqui, e eu adoro me desafiar, né? Eu estou fazendo alguns negócios melhores nos Estados Unidos, então também tenho um pouco de experiência desse mercado lá fora, junto com o parceiro que a gente tem lá. Enfim, esse é o meu sucesso. Eu agradeço por terem tido essa paciência de me ouvir. Espero que eu tenha motivado vocês. Espero que isso leve um pouco de empolgação para vocês tocarem o dia a dia de vocês. E aqui não é para empresário, não é só para o profissional liberal, para o cara da venda. Cara, a gente é empresário. Eu sou um cara de vendas, velho. A gente, na verdade, que movimenta a empresa é isso. Quando a gente está, o nosso negócio, o nosso setor, o líder de cada célula, ele está movimentando, ele faz parte da liderança do teu negócio. Então, pensem nisso. Eu tenho certeza que a gente pode e consegue fazer a cidade cada vez maior juntos. Obrigado.
Somos um escritório de advocacia, consultoria e assessoria jurídica com mais de 25 anos de presença no mercado. Atuamos nos mais variados ramos do direito, com destaque no direito empresarial, tributário, comercial, societário, previdenciário, familiar e sucessões, imobiliário e ambiental. Oferecendo uma completa e qualificada estrutura para atender a todas as demandas e necessidades dos nossos clientes. Tendo como pilares a importância do bom atendimento ao cliente, a valorização das pessoas e da organização, e a constante transformação para acompanhar as mudanças que a sociedade exige. Buscamos oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência, que efetivamente entregue as melhores soluções para cada caso. Somos a Bianchi Advocacia.